A paz do Senhor a todos, aqui é a irmã Daiane. Olha o que Jesus disse. Jesus disse: o Espírito Santo te ensinará todas as coisas e falará de mim. Aleluia. Observe, irmãos, que uma pessoa só consegue glorificar a Jesus quando ela não fala dela mesma. E Jesus disse: o Espírito Santo vai me glorificar, porque ele não falará dele mesmo, ele falará de mim. Ele falará de mim, aleluia. E é por isso que quando Jesus disse eu sou, Caifás rasgou as suas vestes. Por quê? Porque ninguém dizia eu sou. Os judeus não usam nas suas escrituras a palavra eu sou. Por quê? Porque eu sou para um judeu é um só. Eu sou é Deus. Então, quando as pessoas dizem eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Ei, nós não somos nada. Nós não somos nada. Deus nos usa pela sua graça. Eu não sou nada. Eu não sou. E quanto menos eu não sou, mais Deus pode ser Deus na minha vida. Por quê? Porque Deus só usa os que não são. Para quê? Para confundir os que são. Deus usa aqueles que não são para confundir aqueles que são. Só Ele é Deus e mais ninguém é Deus. Só Ele é Deus e ninguém mais é Deus. Só Ele pode e ninguém mais pode. Por quê? Porque Ele disse, operando eu, ninguém impedirá. Por isso que precisamos ter cuidado com essas pregações light, essas pregações motivacionais, que o cristão tem que vencer e sempre vencer e sempre vencer. Cuidado. Cuidado, porque eles estão tirando a cruz do Evangelho. Muitos têm tirado a cruz e colocado um palco. E hoje as pessoas não querem ir para a cruz, não querem crucificar nada para seguir a Jesus Cristo. Elas não querem a cruz, elas querem palco. Entenda que tudo o que não nasce da cruz é obra da carne. Tudo que não começa na cruz não é cristianismo. Cristianismo é cruz e ressurreição. E algumas coisas, irmãos, entenda que algumas coisas só vão acontecer na sua vida depois que você passar pela cruz. E tem mais. Irmãos, sabe qual foi o primeiro lugar que Jesus foi depois que ele passou pela cruz? Foi no inferno. O primeiro lugar que Jesus foi depois que ele passou pela cruz foi no inferno. Ele pegou o cativeiro, ou seja, ele pegou o pássaro e a gaiola. Ele foi lá e tomou para ele. Então não pense que você vai trabalhar no reino de Deus sem conhecer o reino das trevas. Não. Irmão, não romantize o evangelho. Por quê? Porque você vai conhecer as trevas sim. Você vai ter que entrar nas regiões celestes, porque a nossa guerra, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades. Nós precisamos, irmãos, nós estamos numa guerra, numa batalha espiritual. Direto eu entro em oração e começo a quebrar as forças das trevas no mundo espiritual. Pois nós somos soldados de Cristo e nós precisamos saber atacar também. Antigamente, quando eu comecei, os bruxos, os macumbeiros faziam feitiço contra mim e eu ficava só na defesa, só defendia. Mas quando eu comecei a entender um pouco mais e a compreender um pouco mais sobre batalhas espirituais, eu comecei a revidar, fazendo orações de guerra. Esses dias eu recebi um e-mail de uma pessoa dizendo: irmã, me ajude, porque fizeram uma macumba para mim, por favor, eu estou com medo. Irmãos, você não precisa ter medo. Maior é aquele que está conosco. Maior é aquele que está conosco. Apenas se revista das armaduras espirituais de Efésios 6. Se santifique e se defenda com orações e jejuns. E quando você estiver preparado espiritualmente, quando você estiver preparado, orando, jejuando, então peça que os anjos de Deus batalhem por você e tenha fé. Tenha fé, por quê? Porque tudo é possível ao que crer. Irmãos,
saiba, não tem como você ter grandes experiências espirituais com Deus sem antes ter grandes confrontos espirituais com as trevas. Mas hoje em dia, o povo quer romantizar tudo, querem romantizar o Evangelho, tratar o Evangelho como um romance. Eles só querem um lado bom do Evangelho. Mas lembre-se de Jesus. Antes de Jesus começar o seu ministério, ele teve confronto com o diabo. Ele teve confrontos com o diabo no deserto. Aleluia. E quantos outros? Por exemplo, Davi. Davi foi escolhido por Deus, mas antes dele ser rei, ele enfrentou e matou urso, leão, gigantes. Antes, irmãos, antes de você começar o seu ministério, você também vai ter que enfrentar inferno, você vai enfrentar gigantes. Mas hoje em dia, sabe o que eu vejo? Hoje em dia eu observo que o povo, na maioria das igrejas por aí, querem fazer campanha. Pare de sofrer. Irmão, se nós tirarmos o sofrimento da igreja, a igreja vai parar de crescer. Ouça-me. Ouça-me, a igreja primitiva começou com um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas, eles davam a sua vida por amor a Jesus Cristo. Eles se alegravam por estarem sofrendo por Jesus. E quando eles se reuniam para mostrar as suas cicatrizes. Mas hoje as pessoas não têm cicatriz. Hoje as pessoas não querem sofrer por amor a Cristo. Mas Paulo disse assim, olha, Paulo disse, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Irmãos, Paulo aprendeu nos pés de Gamaliel. E um dia, ele estando preso na frente do rei Agripa, o rei Agripa disse para Paulo, Paulo, você é louco? Você aprendeu com Gamaliel. Paulo, eu quero te soltar, mas você apelou para Roma, você quer ir para Roma. Irmãos, os judeus brigavam entre eles, os judeus diziam assim, Paulo é o nosso prisioneiro. Aí os romanos diziam, não, Paulo é o nosso prisioneiro. Aí Paulo entra e diz, não, gente, não briguem. Eu não sou prisioneiro de ninguém, eu sou prisioneiro de Cristo. Efésios 3, verso 1, aleluia. Eu sou prisioneiro de Cristo. Irmãos, esses homens eram homens da igreja primitiva. Eram homens marcados por Cristo. A igreja primitiva começou bem, mas porém, quando a igreja chegou em Roma, ela virou uma religião. Quando ela chegou na Grécia, ela virou uma filosofia. E quando ela tomou toda a Europa, ela virou uma cultura. E quando a igreja chegou na América, ela virou um negócio, virou um comércio. Irmão, a igreja precisa voltar às suas raízes. A igreja precisa voltar às suas raízes. Igreja não é um comércio. E Paulo nos dá um recado. Paulo dá um recado para mim e para você. E Paulo diz assim, olha, eu preciso pregar a vocês a cruz de Cristo. A igreja precisa voltar a pregar a cruz. Pregar a mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento. Irmãos, Cristo sofreu, Paulo sofreu, mas hoje as pessoas não querem sofrer. Mas saiba que o caminho da unção é um caminho do sofrimento. O caminho da unção é um caminho de sofrimento. E mais o povo diz assim, não, mas isso não é de Deus, porque em ungido de Deus ninguém toca. Como que não toca, irmão? Toca sim. Paulo não era ungido de Deus? Certa feita, Paulo foi apedrejado e ele teve que fingir de morto para não morrer. Paulo era ungido por Deus. E como que o ungido de Deus não toca? A Bíblia diz assim, olha, não toqueis no meu ungido. Não toqueis nos meus ungidos. Porque aquele que tocar vai se ver com Deus. Mas não tem esse negócio, de ungido de Deus não toca. A Bíblia diz, não toqueis. Tá? Mas toca sim, irmãos. Toca sim. Irmãos, em ungido de Deus, toca.
Se não fosse assim, Pedro não teria sido crucificado de ponta cabeça. Estevão não teria sido apedrejado. Se o ungido de Deus não toca, Isaías não teria sido cerrado ao meio. E mais ungidos do que Jesus, eu acho que não teve, né? E olha o que fizeram com Jesus, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Olha o que fizeram com Jesus, mais ungido que Jesus, eu acho que não tem ninguém. E tocaram em Jesus. Por isso que em 2 Timóteo 2, versículo 11 a 12, nos diz uma coisa muito importante. Que apesar dos pesares, apesar das perseguições, dos levantes, diz assim: se com Cristo nós sofremos, se com Cristo padecemos, com Ele também reinaremos. Aleluia. Aleluia. Por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória que não dá para ser comparada. Então, irmãos, quando alguém vier me dizer: irmã, ora por mim, porque eu estou sofrendo, está difícil. Em vez de eu ficar triste pela pessoa, eu olho e digo assim: bem-vindo. Bem-vindo à fileira daqueles que Deus vai usar na terra. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus não nos dá uma luta maior do que a gente não possa suportar. Ah, irmã, eu não suporto, é difícil. Suporta sim. A Bíblia não é mentirosa, ela diz que Deus não dá uma luta maior do que você não possa suportar. Irmão, entenda uma coisa, que tudo faz parte do propósito de Deus. Em tudo Deus tem um propósito. Na vida dos servos dele, na vida daquele que serve a Jesus Cristo, Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem propósito. E mais. Sabe por que Jesus escolheu Pedro, Tiago e João? Eu vou dar um exemplo. Sabe por que Jesus escolheu Pedro, Tiago e João? E esses três sempre andavam com Jesus? Irmãos, Pedro começou a igreja de Cristo. Tiago morreu por ela. E João termina ela em Apocalipse. Por quê? Porque essa é a expressão do céu. O Pai começou a obra, Jesus morreu por ela e o Espírito Santo termina ela em Apocalipse. Irmão, nada acontece na terra, nada que acontece na terra é por acaso. Irmão, na vida do cristão, nada é coincidência. Na vida do cristão, tudo é cristocidência. Aleluia. Apenas confie em Deus. E Deus está dizendo: os meus caminhos não são os vossos caminhos. Irmãos, Deus trabalha para aqueles que nele espera. Apenas espera, confia no Senhor. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. E no verso 10 diz assim: apenas aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 51, verso 10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Essa deve ser a nossa oração diária, dizendo: Deus, purifica o meu coração. Purifica o meu coração de tudo aquilo que desagrada o Senhor. Purifica o meu coração de toda vaidade, de todo orgulho. Pai, dai-me um coração igual ao teu. Dai-me um coração perdoador. Dai-me um coração que não se alegra com a injustiça, mas que se alegra com a verdade. Dai-me um coração igual ao teu. Essa deve ser a nossa oração diária. Por quê? Porque Jesus disse assim: olha, de tudo que você deve guardar guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Aleluia. Por quê? Porque buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. E para buscar Deus de todo o coração, primeiro, você deve purificar o seu coração. Segundo, você deve guardar o seu coração em Cristo Jesus. Por quê? Porque buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscares de todo o vosso coração. Aleluia. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração, porque eu creio que a palavra do Senhor não volta vazia. Guarde essa palavra no seu coração, tenha fé, confie em Deus e o mais Ele fará. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.